né? Eu vou responder perguntas. Então, se você tem uma pergunta sobre coworking, se você tem uma pergunta sobre o escritório compartilhado, uma dúvida, coloca aqui pra gente. Se você não tem uma dúvida, eu vou pegar as dúvidas da minha comunidade do Facebook e vou respondê-las aqui ao vivo para vocês entenderem, tá? A Ana tá perguntando para mim assim: olá, tudo bem? Posso tirar uma dúvida? O que você pode falar sobre PCD, pessoas com deficiência? Existe espaço para deficientes? Olha só, Ana, eu nunca vi um espaço específico para deficiente físico, tá? Um espaço que seja só para deficiente, não só físico, né? Mas qualquer tipo de deficiência. Eu nunca vi um espaço só disso, tá? Agora, o que eu tô percebendo é cada vez mais, inclusive o espaço que eu administro em Belo Horizonte, são espaços que têm já adaptação e prédios também, né? Hoje em dia já tem adaptação para deficiência. Então, no caso de deficiência física, né, todo o espaço, vários espaços, assim, eu te falo que hoje todo mundo já está abrindo, já está fazendo a reforma com essa visão, né, para atender esse público, né? Então, o que eu posso te dizer é que eu vejo cada vez mais espaços sendo abertos, podendo atender esse público, né? Agora, se você me perguntar, Bruna, tem muita procura? Não tem, tá, Ana? Não tem procura para você ter essa adaptação, né? Nosso espaço em Belo Horizonte, ele é todo adaptado para o banheiro adaptado, o prédio, né? A pessoa pode entrar de cadeira de rodas sem problemas, não tem desnível, né? Ela pode ir até o meu andar, até a sala de reunião e tal, tudo direitinho, mas não tem muita procura, tá? Eu te falo que tem pouquíssima procura, né? E eu também nunca fiz um trabalho específico, né, para chamar esse público. Então, eu não sei como que seria a resposta, tá? Mas é um pouquinho da minha experiência que eu posso te passar, é isso. Vamos lá. Outra pergunta aqui. Hilda, eu acho. É possível começar com um coworking pequeno, com compartilhado para 6 pessoas e 2 salas privativas? Então, Hilda, eu acho que tudo vai conforme o seu planejamento, a sua planilha de viabilidade financeira, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você tem um imóvel, está fazendo num imóvel, e na hora que você colocar as receitas que você vai ter, as despesas que você vai ter, e no final sobrar aquela porcentagem que você almeja para o seu negócio, fantástico. Eu acho super possível, né? Eu tenho inclusive um depoimento do Fábio, que participou de uma turma minha, e esse depoimento ele fala que ele abriu em 65 metros quadrados e eu não me lembro direito, tá? Mas eu acho que ele foi para 110 e depois, agora ele está em 200 metros quadrados, então ele foi crescendo, né? Ele é lá do Nordeste e super deu certo, assim, entendeu? Então, é óbvio que você não vai abrir um espaço se ele não te der retorno. Então, você fazendo a viabilidade financeira, e é uma coisa que eu ensino muito detalhadamente, porque eu faço para mim, né, há 10 anos que eu faço, eu já contei a história de vocês, que eu abri na cara e na coragem, sem fazer conta, na emoção, né, no meu sonho de ter uma unidade no Rio de Janeiro, eu abri na emoção, sem fazer conta, e eu me dei mal, né? Então, eu acho que colocando na balança aí, colocando na planilha, né, de investimento, você consegue mensurar. Se der resultado, ótimo. Se não der, parte para um imóvel que dê resultado, né? A procura, isso é importante, a demanda, né, de um espaço pequeno e de um espaço grande, ela vai ser a mesma, né? Aquela demanda existe ali, né? Você tem que captar onde é que ela está, dependendo da sua região,
tem umas técnicas para a gente fazer isso também, que eu ensino também detalhadamente no treinamento. Mas acho que sim, minha resposta para você é sim. Pode começar num espaço pequeno, que vai dar certo. E conforme o Fábio, você vai crescer igual ele passou de 65 metros para 200 metros quadrados. Vamos lá. Tenho mais uma pergunta do Wagner. Bruna, existem regras de convivência no seu CW? Como manter a ordem no espaço compartilhado? Essa pergunta é super interessante. E o que acontece, Wagner? Existe sim, né? E eu faço algumas estratégias. Vou falar aqui um pouquinho disso. Primeiro, eu distribuo para todo mundo e via e-mail, assim, regularmente a gente manda um PDF ou uma imagem com as regras de convivência, né? Quais que são as regras? Se você sujar, você limpa, né? Não fale alto, esse tipo de regra, assim, né? Não incomoda o coleguinha, deixa o coleguinha trabalhar, se ele quiser conversar bem, se ele não quiser, conversa no café, né? Então, tem várias regras que a gente manda para o cliente, né? Sempre. E uma das coisas que eu fiz e que deu certo foi pegar essas regras. O meu advogado, ele elaborou elas um pouco mais juridicamente falando, assim, sabe? Tipo, deu um ar mais jurídico para as regras e a gente colocou elas no contrato. Exatamente. A gente colocou as regras de convivência no contrato. E isso faz com que na hora que a pessoa está assinando o contrato, o meu contrato hoje, eu disponibilizo ele para quem faz parte da turma do treinamento avançado, ele tem, sei lá, umas 8 páginas, assim, e uma delas é só sobre regras de convivência. Quais são os seus deveres ali dentro como participante de um espaço compartilhado, né? E o que eu posso falar para você de muito interessante que acontece no dia a dia é que as próprias pessoas se regulam. E é muito legal isso, né? Tanto no ambiente compartilhado ali, onde cada um é uma empresa, e quanto entre salas mesmo, né? As pessoas se regulam, ela pega... É muito engraçado, a gente já viu... Eu sento no ambiente compartilhado, eu não tenho sala, tá? Então eu fico lá no ambiente compartilhado. E é muito legal, porque você vê de repente uma pessoa levanta e fala: ô fulano, fala um pouco mais baixo, por favor, que tá me atrapalhando, entendeu? Então assim, acaba que cada um, eles dão os toques, assim, a gente vai convivendo ali, aprendendo o jeitinho um do outro e tal. E uma coisa interessante também para você saber, Wagner, as pessoas, elas vão para o coworking e elas ficam bastante tempo ali, em média 15 meses, que é a rotatividade, né? Esqueci o nome. Mas enfim, elas ficam 15 meses em média ali, então acaba criando uma convivência, um respeito, e elas sabem que elas estão no espaço compartilhado. Então não adianta a pessoa pegar e falar: eu não sabia disso, não é isso, enfim, a acústica não tá legal, eu tô escutando a pessoa lá da outra sala. Cara, você tá no espaço compartilhado, você não tá no espaço que é só seu, e todo mundo sabe disso, e tá tudo certo, não dá confusão. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Uma pergunta lá da nossa comunidade no Facebook: o que você recomenda de internet Wi-Fi para um coworking de 18 estações? Olha só, internet, a Mônica está me assistindo, acho que tá, que ela colocou um coraçãozinho aqui. A internet é o calcanhar de Aquiles do coworking, tá? Quem tem coworking aí sabe, pode até dar põe uma hashtag aí, o calcanhar de Aquiles do coworking. A internet, gente, ela é muito individual. Cada pessoa precisa de um tipo de internet, de um jeito de internet, de uma velocidade, de um upload, de um download. E atender todo mundo é muito difícil, por mais que você tenha a melhor internet do mundo, tá? Então,
Eu vou contar para vocês como que é a minha internet. Eu vou responder a pergunta primeiro aqui. Para 18 pessoas, né? 100% de ocupação você nunca vai ter. Então, vamos supor que você tenha 14 pessoas lá no seu coworking. São 14 computadores conectados. Pode ter em mente que cada um tem um celular. Então, não são 14, são 28. Né? Às vezes, alguém tem um tablet ou 2 computadores, não sei. Sala de reunião, recepção funcionando. Então, você tem aí pelo menos umas 35, 40 pessoas penduradas na sua internet. Né, quando você tiver amadurecido, né? Nós estamos falando de um coworking de 18 pessoas, 18 estações de trabalho. Então, para 40 pessoas, eu diria que você precisa de uma internet de pelo menos 15 a 20 megas dedicados, tá? Quem não sabe o que é internet dedicada, entra lá no Facebook e me pergunta, porque para eu entrar nessa parte que nem é técnica e nem é a minha área, né? Mas eu falo mais da experiência que eu tenho. É um pouco extenso, assim, então a resposta eu já dei e eu vou falar um pouquinho hoje o que eu tenho lá. Eu tenho hoje 150 megas dedicados, né? O que é isso? A operadora me garante essa banda, essa entrega de velocidade. São 100 megas de uma operadora, 50 megas de backup de outra operadora. Eu tenho um load balance, eu acho que é isso que chama o aparelho lá, que faz um balanceamento do link, entrega o que está melhor e tal, beleza. E mesmo assim eu tenho reclamação. Eu tenho reclamação. E é muito engraçado porque não dá para atender todo mundo. Eu tenho hoje um cliente que precisa muito de usar VoIP e quando você trabalha com esse load balance, não funciona muito bem para o VoIP, então eu tenho que colocar ele direto numa internet fixa e mesmo assim, eu não sei o que acontece, até o sistema de VoIP dele se adaptar ao meu sistema ali, e demora um pouquinho, eu não sei como que é, eu sei que tem, ainda assim eu tenho reclamação. E outra coisa também, ao mesmo tempo que eu tenho um cliente que trabalha na VPN da Vale, pendurado na VPN da Vale. Quem não sabe o que é VPN também, pergunta lá no grupo para mim, que senão vai demorar muito aqui para eu explicar. Mas ele trabalha no sistema da Vale, ele entra na internet lá no sistema da Vale e tá tranquilo, ele trabalha o dia inteiro e ele não tem reclamação. Então é muito peculiar, essa questão da internet nunca dá para agradar todo mundo, cada um precisa de um tipo, de um jeito e tal, mas vamos em frente, que dá certo, né? Assim, não dá para você agradar todo mundo no máximo, mas também nem todo mundo não fica tão insatisfeito e aí você vai monitorando aí no nível que é possível, tá? Vamos lá, mais pergunta aqui. Uma pessoa aqui não tem o seu nome, tem só o nome do seu coworking, SOS Nobre SOS, isso. Oi, tem dica de ferramenta, serviço de assinatura digital de contrato? Eu tenho o que eu uso. É importante dizer que eu sempre indico as coisas que eu uso, né? Por quê? E eu não recebo nada por isso, tá, gente? Absolutamente nada. Por quê? Porque eu já testei, né? Então é difícil você recomendar alguma coisa que você não tenha testado, sabe? E aí depois a responsabilidade eu acho muito grande. Então, tudo que eu recomendo para todo mundo, e eu sempre falo nomes, são coisas que eu utilizo e que dá certo. E quando não dá certo, eu também falo. Então, vamos lá. A gente usa o ClickSign, que é uma plataforma que você insere o contrato no PDF, a pessoa assina digitalmente com o CPF dela, com um token que é enviado, pode ser para o celular ou para o e-mail dela, eu prefiro o e-mail, trabalhar com o e-mail, e isso juridicamente, isso foi orientação do nosso advogado, ele analisou tudo antes da gente começar a utilizar, e juridicamente é válida essa assinatura. Então, agora a cobrança, me falha a memória, eu não lembro aqui como que é, quanto que é essa ferramenta para você tê-la, mas eu sei que não é uma coisa absurda, acho que é R$5 por contrato,
uma coisa assim. E aí seus contratos ficam todos lá, você pode dividir por pastas, sabe, por tipo, você pode organizar lá na ferramenta do jeito que você precisa. Para mim, funciona muito, muito bem. Uma outra pergunta, Matias, aqui, o que dá mais lucro, locação de posição de trabalho ou endereço comercial? Olha só, o endereço comercial, ele tem uma rentabilidade maior, né? Por quê? Porque você precisa de uma pessoa com um sistema de telefonia e tal, e você escala isso podendo vender 100, 200, 300, 400 unidades, enfim, 400 contratos disso, tá? Então, ele tem uma rentabilidade maior, se você colocar no papel, porque a locação e não é locação, é prestação de serviço, né? Da posição de trabalho tem um custo ali, todo envolvido com aquilo que o escritório é virtual, né? Então, não tem tanto custo assim. Mas o que difere mais, o que faz ele ser mais rentável é a escalabilidade que ele tem, tá? E embaixo você pergunta o que tem mais procura. São dois serviços bem diferentes, tá? Então, a procura, eu não consigo, eu não acho, assim, apropriado, adequado comparar essa procura. Eu posso comparar a sala privativa com estação, ou endereço comercial com endereço fiscal, telefonia, mas esses dois, porque no endereço comercial o cliente não está ali, né, no meu negócio, ele não está usando o meu negócio, ele usando o que eu falo fisicamente, ele só agenda reunião a hora que ele precisa, né, e tal. Ele trabalha ou em outra empresa ou em casa e tal. E no outro, na estação de trabalho, ele está ali todos os dias. Então, são dois públicos diferentes que a gente trabalha. Então, ficar sempre em mente, sim, são dois públicos, eu não acho adequado de falar qual tem mais procura, porque são públicos diferentes. Eu espero ter respondido sua pergunta. Uma outra perguntinha quem paga apenas o serviço do endereço comercial, fiscal, pode atender um cliente no espaço de coworking? Com certeza. Não só pode, como deve. Quando a pessoa contrata o seu endereço, ela está contratando uma base para a empresa dela, né? Um espaço para a empresa dela. Então, ela não só pode, como deve atender os clientes dela dentro do coworking, né? E às vezes até eu tenho cliente que até fecha pacote de horas de sala de reunião, né? Principalmente coach, psicólogo, pessoal de consultoria, que às vezes tem job para fazer e tal, né? Então, Matias, eu espero ter respondido a sua pergunta, o que tem mais procura. Olha, vou fazer uma outra... Deixa eu fazer aqui uma outra visão disso, né? Que eu acho que eu tinha falado, você tinha perguntado do público, né? Então, mas enfim, vamos lá. O que tem mais procura é o endereço comercial, o escritório virtual, do que o escritório compartilhado, né? O escritório compartilhado, que é efetivamente o coworking, né? A palavra em si, acho que a tradução vai bem aí. Ele sim, todo mundo hoje sabe o que é, ele tá bem na moda, veio a multinacional, o WeWork veio aí com um marketing pesado em cima dele, e hoje todo mundo comenta sobre isso, mas na hora de fechar contrato, ele não é o que mais fecha contrato, esse é um fato, né? E mesmo agora, depois desse marketing pesado que veio, várias multinacionais e tal, mesmo assim, eu acredito que é cultural do brasileiro, ele gosta da sala privativa. E no caso do escritório virtual dele, quando ele não fica, né, no coworking, aí é outro público, é outro propósito, ele está procurando aquilo ali por outros motivos, não porque ele precisa de um lugar para sentar e trabalhar, mas ele precisa talvez de profissionalizar a empresa dele e tal, tá? O André está perguntando o que de estrutura precisa de escritório virtual, necessário PBX, etc e tal. André, olha só, é o sistema de telefonia que faz o escritório virtual, mais o seu endereço, né? Uma coisa importante, André, é que esse é um serviço que ele está atrelado ao negócio de coworking, tá? O negócio de escritórios
de business center, de co-work, de escritório compartilhado, seja lá como você queira chamar, mas ele está atrelado. Não adianta você simplesmente alugar uma sala, colocar uma pessoa lá para atender telefone das pessoas, sabe? Aí não funciona. O que a pessoa quer? A pessoa que procura esse serviço, ela quer ter uma base para o escritório dela, ela quer pegar, levar o cliente, atender o cliente dele lá, ela quer sentar na sala de reunião, ele quer realmente ter certeza de que ali é a base do escritório dele. Então, peraí, deixa eu voltar aqui que eu perdi o raciocínio. Então, não adianta só você, não é um negócio, tipo assim, você não faz disso um negócio único, sabe? Sem atrelar ao coworking. E aí você precisa de um sistema de PBX, você precisa de um contrato com uma empresa de telefonia, né? Algumas pessoas utilizam VoIP e tem uma empresa no mercado, eu até vou dizer o nome dela aqui, mas eu quero deixar claro que eu nunca usei o serviço, a minha estrutura é própria, mas tem uma empresa que terceiriza isso, ela faz isso para o seu escritório compartilhado. Chama Alô Empresa, é do Daniel, e o Daniel também tem um coworking, acho que em Campinas, se eu não me engano. E ele você terceiriza o escritório virtual com ele, no caso de telefonia, obviamente, não de endereço, né? E Alô Empresa é o nome do escritório dele, e eu nunca utilizei, tá? Mas é uma pessoa super bacana, que está no mercado já há um tempão também, então sabe bem como funciona e qual que é a necessidade para se fazer esse serviço. Vamos lá. Uma pessoa que procura uma sala privativa contrata o serviço por um número determinado de horas para usar em algum período, na parte da manhã ou à tarde e tal. Então, Wagner, tem vários tipos de contrato. Esse contrato de meio período, vamos falar assim, né? Eu não acho que não é que eu não acho, eu não tenho muita procura, eu tenho mais procura de gente querendo ficar estação fixa, vamos falar assim. Mas eu acho que é um contrato que pode ser rentável, porque você imagina, às vezes uma estação de trabalho, você aluga por, sei lá, vou chutar aqui, R$700 o dia, né? O dia inteiro, o mês inteiro, R$700 por mês. E, de repente, você pode alugar por 500 cada turno, 500 de manhã, 500 à tarde, e às vezes até 500 à noite, né? E aí ter uma rentabilidade maior. Não é o que acontece no meu coworking, tá? O meu coworking é mais assim, a minha demanda é por contratos mensais e eu prefiro trabalhar dessa forma. É mais tranquilo para eu controlar, para eu ter uma estabilidade, eu acho melhor, né? Então, espero ter respondido aí a sua dúvida. O Anton está falando que ele vai inaugurar um espaço corporativo em Fortaleza. Iremos inserir uma sala de estudos para concurso com 25 cabines individuais. São públicos diferentes. O que acha dessa ideia? Então, em vez de essas cabines individuais, elas podem ser usadas para quem está estudando para concurso, mas também pode ser usada para quem tem uma empresa e precisa de um espaço para trabalhar, né? Então, eu na hora de fazer o marketing, faz para esse público, mas faz para o outro também, né? Eu acho que pode ser interessante, porque eu acho que é o tipo de espaço que quem está precisando de um lugar para trabalhar, às vezes trabalha em casa. Eu não sei aí quem tem filho pequeno, mas eu tenho o Pitoquinho que está ali atrás e é impossível trabalhar em casa sem ele falar: mamãe, mamãe, é isso, mamãe, é aquilo, mamãe. Então, às vezes você tem um público aí também que você pode atender, do pessoal que trabalha em casa enfim, eu faria os dois públicos, né? E outra coisa também que eu sempre penso, eu não sei se é uma verdade, tá? Mas muitas vezes a pessoa que está estudando para concurso é uma pessoa que está procurando um estilo de vida, uma outra coisa para a vida dela, né? E eu não sei se essa pessoa, esse público, é um público que tem recurso para ir contratar um escritório, entendeu? Aí tem que dar uma analisada mais a fundo. Qual o canal de marketing que dá mais certo num coworking?
marketing online, né? Google AdWords é o que dá mais certo. Sendo bem objetiva na pergunta, Google AdWords. Aí você tem que saber fazer o setup do Google, né? Aí, de repente, uma coisa que eu indico muito, contrata alguém para fazer o setup e depois você faz os cursos e você acompanha, não tem mistério fazer anúncio, sabe? Você tem que ter mais, criatividade. A lucratividade média de cada serviço, né? O André está perguntando qual a lucratividade média de cada serviço. De cada serviço, aí eu vou demorar um pouquinho mais para responder. Em média, o resultado do negócio gira em torno de 18% a 22% de lucro líquido, tá? Um negócio de escritório virtual, você chega a ter 45% ou mais, né? Dependendo da escalabilidade. Chega uma hora que você tem aí centenas de pessoas com um atendente só e você consegue ter um resultado maravilhoso. Né? Agora, sala privativa, às vezes o seu aluguel, se você estiver num centro muito concorrido, assim, uma Avenida Paulista da vida, você vai ter um custo mais alto e aí essa lucratividade vai cair até, às vezes, para abaixo de 18%. Aí depende bastante, mas o resultado do negócio é de 18% a 22% lucro líquido, tá? Bom, pessoal, acho que eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer demais agradecer todo mundo que está me ajudando aí, está dando feedback e tal. Um beijo para todo mundo, galera. Tchau!